Olá, mentes curiosas! Sejam bem-vindos a esta jornada ao coração da nossa era digital. Você já se sentiu rodeado de notificações, de vidas alheias desfilando na sua tela e mesmo assim sentiu um vazio profundo, uma estranha solidão? Você não está sozinho nessa sensação. Na verdade, essa é uma das grandes ironias do nosso tempo. Hoje vamos mergulhar numa pergunta que nos define como sociedade. Como é possível que, estando mais conectados do que nunca na história da humanidade, nos sintamos cada vez mais sozinhos? Essa é a grande paradoxo da solidão conectada. Um fenômeno que nos afeta a todos, embora nem sempre tenhamos consciência disso. Pense por um momento. Temos centenas, às vezes milhares de amigos online. Vemos suas férias, suas refeições, suas conquistas. Mas quantas dessas conexões são realmente profundas? Quantas vão além de um simples curtir ou um comentário superficial? A tecnologia nos prometeu um mundo unido, mas parece ter nos dado outra coisa. A chave para entender isso reside num conceito poderoso: a visibilidade permanente. Na era digital, todos vivemos num palco. Cada publicação, cada foto, cada status é uma performance. Estamos constantemente construindo e mantendo uma versão idealizada de nós mesmos para uma audiência invisível. Essa pressão para atuar, para ser sempre interessante, feliz e bem-sucedido, é exaustiva. Ela nos obriga a esconder nossas vulnerabilidades, nossas dúvidas e nossas tristezas. Criamos avatares perfeitos, mas no processo nos distanciamos do nosso verdadeiro eu e, portanto, da possibilidade de uma conexão autêntica com os outros. É aqui que a filosofia nos dá uma ferramenta para entender nossa realidade. O filósofo francês Michel Foucault descreveu um conceito chamado panóptico. Originalmente, era o design de uma prisão perfeita, uma torre central, de onde um único guarda podia observar todos os prisioneiros sem que eles soubessem se estavam sendo observados ou não. O efeito do panóptico é que os prisioneiros, ao se sentirem potencialmente vigiados o tempo todo, começam a regular seu próprio comportamento. Eles se tornam seus próprios guardas. Isso soa familiar? Essa é exatamente a dinâmica das redes sociais. Vivemos em um panóptico digital. Nesta prisão de cristal autoimposta, o olhar não é de um único guarda, mas de todos. Nossos amigos, seguidores e até desconhecidos são a audiência que nos julga. A possibilidade constante de ser visto e avaliado nos leva a uma autocensura e a uma performance social perpétua. O resultado psicológico é devastador. A ansiedade social dispara, não no contato cara a cara, mas no espaço digital. Cada publicação vem com a pergunta implícita: será aceita? Terá curtidas suficientes? Serei julgado? Este ciclo gera estresse crônico e uma sensação de insegurança constante. Além disso, a hiperconexão reconfigurou nossa percepção da amizade. Trocamos a qualidade pela quantidade. Priorizamos as interações fracas e massivas, como likes ou compartilhamentos, em vez dos laços fortes que exigem tempo, esforço e vulnerabilidade para serem construídos. Neurocientistas observaram como essas interações superficiais ativam os mesmos circuitos de recompensa no cérebro que as drogas ou o jogo. Cada notificação, cada curtida é uma pequena dose de dopamina, um químico que nos faz sentir bem momentaneamente. Isso nos torna viciados na validação social digital. O problema é que essa validação é efêmera. Ela não nutre nossa necessidade fundamental de pertencimento e conexão genuína. É como comer fast food emocional. Sacia a fome no momento, mas a longo prazo nos deixa vazios, desnutridos de afeto real e com uma ânsia constante por mais. Outro fenômeno-chave é o chamado FOMO, que é a sigla em inglês para Fear of Missing Out, ou o medo de perder algo. Ao ver constantemente as vidas aparentemente perfeitas dos outros, desenvolvemos a angustiante sensação de que nossas próprias vidas não são boas o suficiente. Esse medo nos mantém presos às telas, atualizando incessantemente para não perdermos a última notícia, o último meme ou o último evento. Paradoxalmente, ao temer perder a vida dos outros, perdemos a nossa, aquela que está acontecendo aqui e agora fora da tela. As plataformas são projetadas para isso. Os algoritmos nos mostram conteúdo que reforça nossas crenças e nos mantém em bolhas de informação. Eles nos cercam de espelhos que apenas refletem o que já pensamos, isolando-nos de perspectivas diferentes e, em última análise, da riqueza da experiência humana compartilhada. Neste ecossistema, a solidão se torna invisível. Como você pode dizer que se sente sozinho se tem 1000 amigos online? A própria estrutura da rede social nos nega a linguagem para expressar nosso isolamento. É uma solidão que não se vê, uma epidemia silenciosa que cresce à sombra da conectividade. Perdemos os espaços intermediários, os momentos de tédio, de reflexão silenciosa.
Aqueles momentos em que a mente divaga e se encontra consigo mesma. Agora, qualquer instante de inatividade é instantaneamente preenchido pelo telefone. Roubamos do nosso cérebro a oportunidade de processar, de sentir, de simplesmente ser. Essa falta de introspecção nos torna emocionalmente mais pobres. Se nunca estamos a sós com nossos pensamentos, como podemos nos conhecer? E se não nos conhecemos, como podemos nos apresentar autenticamente a outro ser humano para formar uma conexão real? A socióloga Eva Illouz fala sobre como o capitalismo transformou nossas emoções. Na era digital, nossos relacionamentos se tornam uma forma de capital social. As amizades e o amor são medidos em métricas quantificáveis, em visibilidade, em engajamento. Tornam-se algo que precisa ser otimizado e exibido. Isso erode a espontaneidade e a sinceridade. Se cada interação é um investimento para a nossa marca pessoal, então o outro deixa de ser um fim em si mesmo e se torna um meio. Um meio para obter validação, status ou entretenimento. E nesse cálculo, a conexão verdadeira desaparece por completo. Ora, a tecnologia em si não é a vilã. É uma ferramenta e, como toda ferramenta, seu impacto depende de como a usamos. O problema não é a conexão, mas a natureza dessa conexão. Priorizamos a amplitude sobre a profundidade, a visibilidade sobre a vulnerabilidade. A conversa não é mais uma arte, é uma produção. Pensamos na foto, na manchete, em como a experiência compartilhada ficará no Instagram antes de vivê-la. Documentar o momento tornou-se mais importante do que o próprio momento. Somos os curadores de um museu da nossa própria vida, mas não vivemos nele. O silêncio tornou-se incômodo. Um estudo da Universidade da Virgínia descobriu que muitas pessoas prefeririam receber um choque elétrico leve a ficar sozinhas com seus pensamentos por alguns minutos. Assim, tão profundo é o nosso medo da introspecção, de enfrentar o vazio que as telas escondem. Essa constante evasão nos desconecta de nossas próprias emoções. Ao não lhes dar espaço, não aprendemos a gerenciá-las. A tristeza, a ansiedade, o tédio são sinais. Eles nos dizem algo sobre nossa vida. Ao silenciá-los com distrações, ignoramos as mensagens da nossa própria psique. Criamos uma cultura de positividade tóxica online. Espera-se que todos mostrem sua melhor face, perpetuando o mito de que todos os outros estão vivendo vidas perfeitas. Isso agrava a solidão. Se você acredita que é o único que luta, você se isola ainda mais, envergonhado de sua própria humanidade. Os rituais de conexão mudaram. Antes, a fofoca ou a conversa trivial fortaleciam os laços comunitários. Agora, esse espaço é ocupado pelo scrolling infinito. Sentados juntos numa mesma sala, cada um está em seu próprio universo digital, fisicamente presentes, mas mentalmente a quilômetros de distância. Essa solidão tem consequências físicas. Pesquisas no campo da saúde pública demonstraram que a solidão crônica pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. Ela afeta nosso sistema imunológico, nosso sono e aumenta o risco de doenças cardíacas. Então, o que fazemos? Estamos condenados a essa existência de solitários visíveis? A resposta não está em demonizar a tecnologia e abandoná-la por completo. Isso seria tão inútil quanto culpar o martelo por um dedo atingido. A chave está na consciência e na intenção. O primeiro passo é reconhecer a arquitetura dessas plataformas. Entender que elas são projetadas para capturar e manter nossa atenção a todo custo, porque nossa atenção é o produto delas. Elas não são projetadas para o nosso bem-estar, mas para o benefício de seus anunciantes. Estar consciente disso nos dá poder. Trata-se de usar a tecnologia de forma ativa, não passiva. Em vez de consumir sem fim o conteúdo dos outros, podemos usá-la para organizar um encontro real. Em vez de esperar validação, podemos oferecer apoio genuíno. Podemos transformar essas ferramentas de isolamento em pontes para a conexão. Também implica cultivar a solidão. Não a solidão do isolamento, mas a solitude. A capacidade de estar a sós consigo mesmo, em paz. Programar momentos sem telas, passear pela natureza, ler um livro ou simplesmente sentar em silêncio. Reclamar esses espaços para introspecção é um ato revolucionário. Significa priorizar a conversa cara a cara. A comunicação humana é muito mais do que palavras. É a linguagem corporal, o tom de voz, o contato visual. São as microexpressões que nos dizem que somos vistos e compreendidos. Nenhuma quantidade de emojis pode substituir a riqueza de uma presença compartilhada. Pensemos na amizade como um jardim. Você não pode plantar 1000 sementes e esperar que todas floresçam sem cuidado. Requer tempo, atenção e energia. É melhor cultivar algumas plantas fortes e saudáveis do que ter um campo cheio de ervas daninhas. A amizade profunda precisa ser regada com tempo e presença. A vulnerabilidade é a porta de entrada para a conexão. Atrever-se a mostrar nosso verdadeiro eu, com nossas imperfeições e medos, é o que permite que os outros se conectem conosco em um nível humano. A perfeição é admirável, mas é fria e distante.
A imperfeição em contraste é o que nos une. Acostumamos-nos à gratificação instantânea, mas os relacionamentos significativos são construídos lentamente. Não há atalhos. Requerem paciência, tolerância e a vontade de superar conflitos. É um processo lento e às vezes difícil, mas o resultado é um refúgio em um mundo incerto. O paradoxo se agrava porque a visibilidade constante não nos faz sentir mais seguros, mas mais expostos. Viver sob o escrutínio público, mesmo de um público pequeno, nos coloca na defensiva. Construímos muros para proteger nossa imagem, mas esses mesmos muros nos impedem de sair e conectar. O antropólogo Robin Dunbar propôs que os humanos só podem manter um número limitado de relacionamentos estáveis, cerca de 150. As redes sociais nos dão a ilusão de poder superar esse limite, mas é uma ilusão que nos custa caro, diluindo nossa energia social em um mar de conexões fracas. Observemos como o conceito de comunidade mudou. Antes era geográfica, um grupo de pessoas compartilhando um espaço físico. Agora nossas comunidades são tribos digitais, unidas por interesses ou ideologias, mas muitas vezes desconectadas de nosso entorno imediato. Estamos juntos na rede, mas sozinhos em nosso bairro. Essa desconexão local enfraquece o tecido social. A ajuda mútua, o apoio vizinhal, a interação casual com o comerciante são interações que constroem confiança e resiliência em uma comunidade. Quando se perdem, tornamos-nos mais dependentes de sistemas impessoais e mais isolados em tempos de crise. A comunicação tornou-se assíncrona. Enviamos uma mensagem e esperamos uma resposta. Essa falta de imediatismo elimina o fluxo e o ritmo de uma conversa real. Permite pensar demais, editar e apresentar uma versão calculada de nós mesmos, eliminando a espontaneidade que gera laços. Nossa capacidade de atenção também foi afetada. Um estudo da Microsoft sugeriu que a capacidade de atenção humana média diminuiu nos últimos anos para apenas 8 segundos. O fluxo constante de informação nos treinou para pular de um estímulo para outro, tornando difícil focar em uma única pessoa ou conversa. A empatia, a capacidade de sentir o que o outro sente, requer atenção. Requer que paremos e o escutemos de verdade. Se nossa mente está constantemente fragmentada, nossa capacidade para a empatia se reduz. Tornamos-nos mais egocêntricos, presos na pequena tela da nossa própria experiência. O tédio, que antes era uma porta para a criatividade, agora é um estado a ser evitado a todo custo. O problema é que a criatividade muitas vezes nasce do silêncio, do nada. Ao preencher cada segundo com conteúdo, corremos o risco de nos tornarmos uma sociedade de consumidores passivos em vez de criadores ativos. A memória também é externalizada. Não precisamos mais lembrar de aniversários ou números de telefone. Confiamos na nuvem para armazenar nossas lembranças em forma de fotos e vídeos. Isso pode parecer conveniente, mas enfraquece nossa conexão pessoal e narrativa com nosso próprio passado. Vivemos uma vida mediada. Em vez de experimentar um show através de nossos sentidos, fazemos isso através da tela do nosso telefone enquanto gravamos. A gravação se torna a prova de que estivemos lá, mas nos rouba a experiência de realmente estar presente. Essa cultura da documentação constante nos tira do presente. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi descreveu o fluxo como um estado de imersão total em uma atividade. A hiperconexão é a antítese do fluxo. É um estado de interrupção constante que nos impede de mergulhar completamente em nada. A ironia final é que buscamos online o que perdemos no mundo real. Buscamos comunidade, validação e pertencimento em algoritmos frios porque negligenciamos as fontes humanas dessas necessidades. É um círculo vicioso que se alimenta. Começamos a confundir informação com conhecimento. Temos acesso a uma quantidade infinita de dados, mas a sabedoria vem da experiência, da reflexão e da conexão. O oceano de informação da internet pode afogar a pequena ilha do nosso entendimento pessoal. A autocomparação é uma ladra da alegria e as redes sociais são seu campo de jogo. Comparamos nossos momentos mais baixos com os momentos mais destacados e cuidadosamente editados dos outros. É uma comparação injusta e uma receita garantida para a infelicidade e o sentimento de insuficiência. A intimidade requer privacidade. Requer espaços seguros onde possamos ser nós mesmos sem medo de julgamento. Ao viver publicamente, erodimos esses espaços. A linha entre o público e o privado tornou-se tão tênue que corremos o risco de perder ambos. Até a nossa forma de descansar mudou. O descanso verdadeiro é uma desconexão, mas muitas vezes descansamos trocando de uma tela para outra. Passamos do computador do trabalho para a televisão e daí para o telefone. Nosso cérebro nunca desliga realmente e permanece em um estado de alerta de baixo nível. A cultura do hustle, ou da agitação constante glorificada online, nos faz sentir culpados por descansar. Vende-nos a ideia de que cada momento deve ser produtivo ou monetizável.
Essa mentalidade nos transforma em máquinas de eficiência, mas nos rouba a humanidade que reside no ócio e no brincar. As relações parasociais, ou seja, as relações unilaterais com celebridades ou influencers, também preenchem o vazio. Sentimos que conhecemos essas pessoas, mas elas não sabem que existimos. É uma forma segura de conexão, sem o risco da rejeição, mas é fundamentalmente vazia. A linguagem que usamos empobrece. A comunicação por texto e memes, embora eficiente, carece dos nuances e da profundidade emocional da fala. O sarcasmo, a ironia, a ternura, muitas vezes se perdem ou são mal interpretados, levando a conflitos desnecessários e a uma menor compreensão mútua. Desenvolvemos uma espécie de ansiedade de resposta. O duplo tique azul, que indica que uma mensagem foi lida, nos pressiona a responder imediatamente, mesmo se não estivermos prontos ou não tivermos energia. A comunicação se torna uma obrigação em vez de um prazer. A raiva e a indignação são as emoções que mais viralizam online. Os algoritmos sabem disso e nos servem constantemente. Isso cria um ambiente de hostilidade e polarização, fazendo o mundo parecer um lugar mais assustador e dividido do que realmente é, e nos empurra a nos retirar ainda mais. A autenticidade tornou-se uma marca. Ser autêntico online muitas vezes significa realizar uma versão curada da vulnerabilidade. É uma performance da autenticidade, não a autenticidade em si. É mais uma camada na construção do nosso avatar digital. Estamos nos esquecendo de como estar presentes com os outros. Numa conversa, a tentação de olhar o telefone é constante. Esse ato chamado phubbing, que é uma mistura das palavras phone e snubbing, envia uma mensagem clara para outra pessoa, dizendo-lhe que ela não é a prioridade. Até as nossas rebeliões são absorvidas e mercantilizadas pela rede. O ativismo de sofá, ou slacktivism, nos dá a sensação de estar participando de causas importantes com um simples clique, mas muitas vezes nos exime da ação real e do compromisso que a verdadeira mudança requer. Perdemos a serendipidade, a descoberta afortunada por acaso. Os algoritmos nos recomendam música, livros e notícias baseados no que já gostamos. Isso nos aprisiona em uma bolha de familiaridade, privando-nos da alegria de tropeçar em algo novo que poderia mudar nossa perspectiva. A identidade torna-se fluida, mas também frágil. Podemos ser quem quisermos online, mas essa liberdade pode levar a uma crise de identidade. Se nossa identidade digital não corresponde à nossa realidade, quem somos realmente? Essa dissonância pode gerar uma profunda ansiedade. A pressão de ter uma opinião sobre tudo é avassaladora. O ciclo de notícias de 24 horas e o debate constante nas redes sociais nos exigem posicionar sobre temas complexos imediatamente. Isso fomenta o julgamento rápido e o pensamento superficial em vez da reflexão e do nuance. Nossa relação com o espaço físico mudou. Não exploramos mais uma cidade com um mapa, mas seguindo um ponto azul em uma tela. Isso nos impede de desenvolver um senso de orientação e uma conexão real com o lugar que habitamos. Tornamo-nos turistas em nossa própria vida. A cultura do cancelamento, embora às vezes necessária para a responsabilização, também contribui para o panóptico. O medo de dizer algo incorreto e ser condenado publicamente para sempre fomenta o silêncio e a conformidade. Limita a possibilidade de um diálogo aberto e do aprendizado através do erro. O corpo se torna um objeto a otimizar e exibir. As tendências de fitness e beleza online nos pressionam a alcançar padrões muitas vezes irreais. Nosso corpo deixa de ser nosso lar para se tornar outro projeto de melhoria contínua para a aprovação pública. A exposição constante à vida dos outros nos rouba a capacidade de desejar. O desejo nasce da falta. Se estamos sempre vendo o que não temos, vivemos em um estado de insatisfação perpétua, incapazes de apreciar o que possuímos, por mais simples que seja. A gratidão torna-se mais difícil. Nosso cérebro é programado para focar na ameaça e na negatividade, um mecanismo de sobrevivência. As redes sociais exploram isso, e um fluxo constante de notícias negativas e comparação social sufoca nossa capacidade de sentir gratidão pelo presente. A paciência tornou-se uma virtude rara. E estamos acostumados à velocidade digital, a obter o que queremos com um clique. Essa impaciência se traduz para o mundo real. Nos frustramos com os processos lentos, com as pessoas, com o crescimento pessoal, que nunca é instantâneo. Esquecemos o poder do contato físico. Um abraço, um tapinha nas costas, um aperto de mão. A ciência demonstrou que o contato físico reduz o estresse e libera a ocitocina, o hormônio do vínculo. É uma linguagem que deixamos de falar. A nostalgia foi industrializada. Os algoritmos nos lembram constantemente nosso passado através de memórias automáticas. Isso pode ser agradável, mas também pode nos ancorar em uma versão idealizada do passado, impedindo-nos de avançar e construir um futuro. E aqui chegamos ao ponto mais crucial, a virada dessa história.
Neste panóptico digital, nesta prisão de cristal que descrevemos, falamos dos guardas e dos prisioneiros. Mas omitimos a verdade mais profunda e perturbadora de todas. Uma que muda tudo. A verdade é que não há uma distinção clara. Não há um eles que nos vigia. No panóptico digital, o prisioneiro e o guarda são a mesma pessoa. Somos nós. Cada vez que julgamos a foto de alguém, nos tornamos guardas. Cada vez que sentimos inveja, reforçamos as grades. Cada vez que publicamos uma versão perfeita de nossa vida, estamos adicionando um tijolo ao muro da prisão dos outros, elevando o padrão da performance. E cada vez que nos comparamos e nos sentimos insuficientes, estamos agindo como nosso próprio prisioneiro, aceitando o castigo. Somos os arquitetos, os construtores, os guardas e os reclusos da nossa própria solidão conectada. Criamos e perpetuamos ativamente o mesmo sistema que nos faz sentir isolados. Não somos vítimas passivas da tecnologia, somos participantes ativos nessa dinâmica. Este entendimento é ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Aterrorizante porque nos tira o conforto de culpar um inimigo externo, as malvadas corporações tecnológicas ou a sociedade, nos obriga a assumir nossa responsabilidade no problema. Mas é imensamente libertador porque se nós somos o problema, também somos a solução. Se temos o poder de construir a prisão, também temos o poder de desmantelá-la. A chave da cela não está em um lugar distante, ela sempre esteve no nosso bolso. A solução não é uma revolução externa, mas uma interna. Começa com a decisão consciente de interagir de outra maneira. Começa com um ato de coragem, o de publicar algo real em vez de algo perfeito. O de ligar para um amigo em vez de enviar uma mensagem. Começa com o pequeno gesto de deixar o telefone no bolso quando você está com alguém. De olhar nos olhos da pessoa que te fala. De escutar sem pensar no que você vai responder. De oferecer um elogio sincero em vez de um like vazio. Podemos decidir coletivamente mudar as regras do jogo. Fomentar culturas online baseadas no apoio e na empatia, não no julgamento. Podemos escolher a conexão sobre a competição, a colaboração sobre a comparação. Podemos usar essas redes para nos lembrar de nossa humanidade compartilhada, não para esquecê-la. A pergunta, então, não é se a tecnologia nos isola. A pergunta é se permitiremos que ela o faça. A escolha, como sempre, é nossa. Podemos continuar sendo solitários, permanentemente visíveis, ou podemos começar a ser humanos autenticamente conectados. A visibilidade não precisa ser um fardo. Pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade para que nossa luz, nossa verdade seja vista. Mas para isso, logo primeiro devemos estar dispostos a vê-la nós mesmos, na quietude, longe do barulho da multidão digital. Da próxima vez que sentir essa solidão em meio à conexão, não a ignore. Não a afogue com mais scrolling. Reconheça como um sinal. É sua psique dizendo que você anseia por algo mais real, algo mais profundo. É um chamado à ação. Não se trata de apagar seus perfis, mas de usá-los com propósito. Pergunte-se, isso que vou compartilhar me aproxima dos outros de uma maneira significativa? Isso que estou consumindo me nutre ou me esvazia? Fazer essas perguntas pode mudar radicalmente sua experiência. Lembremos que por trás de cada perfil, cada avatar, há um ser humano igual a você, com suas próprias inseguranças, medos e anseios de conexão. A empatia é o antídoto contra o veneno do julgamento e da comparação. É o fio dourado que pode tecer novamente nosso tecido social. A batalha pela conexão genuína na era digital é uma das lutas definidoras do nosso tempo. É uma luta silenciosa, que se trava na intimidade de nossas mentes e na palma de nossas mãos cada vez que desbloqueamos o telefone. No final, o paradoxo do solitário conectado não é uma sentença, é um diagnóstico. E como qualquer diagnóstico, é o primeiro passo para a cura. Nos mostra a ferida e, ao fazê-lo, nos dá a oportunidade de começar a sarar. A solução é tão antiga quanto a própria humanidade. É voltar ao básico, à conversa, à escuta, ao tempo compartilhado, à vulnerabilidade. A tecnologia pode ser o veículo, mas nós, com nossa intenção e nossa humanidade, devemos ser sempre os condutores. Então, da próxima vez que pegar seu telefone, lembre-se do poder que você tem. O poder de construir uma prisão ou de abrir uma porta. O poder de perpetuar o paradoxo ou de quebrá-lo. A escolha, mentes curiosas, é de vocês. E nessa escolha reside nossa esperança. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão profunda. Explorar essas ideias juntos é o primeiro passo para construir um futuro digital mais humano. Agradeço sinceramente seu tempo e sua atenção. Se esta jornada te fez pensar, inscreva-se para não perder nossas próximas explorações. E agora eu te pergunto, como esse paradoxo te afeta? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos ler e aprender juntos!